Olá, pessoal! Estamos aqui gravando hoje, então, a nossa primeira entrevistada do dia. Estamos começando aí a falar sobre ergonomia nas gerais. Lembrando que essa ideia surgiu para que a gente pudesse trazer para vocês um pouquinho do que a gente fala de ergonomia, um pouquinho do que a gente faz de ergonomia. Na verdade, eu brinco, falo que ergonomia, principalmente em Minas Gerais, aqui nós temos ergonomistas que são conhecidos no Brasil todo e até fora dele, né? E a gente acaba não trazendo muito isso e não mostrando muito. Então a ideia nossa é trazer pessoas que falem do que estamos fazendo aqui em Minas Gerais. Vai ser papos leves, descontraídos. Claro que em alguns momentos a gente sabe que nós vamos falar de coisas mais sérias, mas a ideia é que a gente traga informação leve e de qualidade para vocês. Vamos pedir aí, né, para que vocês possam estar curtindo o nosso canal, se inscreva para a gente poder cada vez mais trazer novidades para vocês. E claro, antes de começar, eu vou fazer minha autodescrição. Queria agradecer imensamente a Fabi Raulino, que me ensinou isso, eu falo que a gente aprende cada vez mais com os ergonomistas que cruzam o nosso caminho, e ela é uma querida, e eu acho tão importante a gente aprender e, claro, passar para frente. Então, nós vamos começar fazendo a autodescrição. Hoje eu tô com uma blusa azul, com laço, meu cabelo é louro, um pouco abaixo do ombro, tô de óculos, né? E meus olhos são castanhos, a minha pele é clara. E hoje eu não vou poder, claro, como disse, tecer tantos elogios, porque todo mundo já conhece ela no mercado aqui em Minas Gerais, todo mundo já teve oportunidade aí de falar um pouco com ela, ela conhece muito de ergonomia, virou uma querida, uma amiga que eu gosto muito, que eu adoro trocar figurinhas, porque ela é extremamente competente. E ergonomia faz parte disso, a gente concordar, a gente discordar. Uma ensina para outra, uma troca figurinha para outra. Estou muito feliz de começar esse programa hoje com ela, minha querida Jaquelina. Seja muito bem-vinda ao Ergonomia nas Gerais. Nós estamos aqui diretamente do estúdio da Space Podcast e vamos falar um pouquinho dessa ergonomia em Minas Gerais e, claro, que vamos daqui a pouco espalhar isso para o Brasil inteiro. Vamos ficar famosa, como diz o pessoal por aí, né? Mineiro come quieto, né, gente? A gente tem a história de que mineiro come quieto, mas a Jaque vai trazer para a gente aí um pouquinho, então, para a gente começar. Muito obrigada, Adelaide, pelo convite. Oi, pessoal, tudo bem? Quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e vamos tocar o nosso papo bem. Eu gostaria de me apresentar fisicamente, né? Meu cabelo é loiro, bem curto, acima dos ombros. Meus olhos são verdes, minha pele é clara, bem clara. E eu tô com uma blusa rosa, tá? E de óculos. Obrigada, Jaque. Jaque, claro que antes de começar, eu queria saber, como dizer, eu já sei, mas o pessoal de casa, claro, também vai querer saber um pouco de como que surgiu a ergonomia na sua vida, por que você resolveu trabalhar com isso, que eu falo que tem hora que eu falo, gente, a gente é meio doido, né? Por que a gente trabalha com algo tão complexo? Às vezes dá uma canseira na gente e a gente nunca desiste. Eu falo que você é uma das poucas amigas que eu tenho que desde que eu conheci na ergonomia continua até hoje, porque muita gente ali no meio do caminho trocou de área, foi fazer outra Mistura coisa. um pouco, né? É isso. Me conta aí pra gente como que você começou. Adelaide, eu sempre conto essa história, porque eu caí dentro da ergonomia como eu caí dentro da fisioterapia lá atrás. Né? Nós temos a graduação em fisioterapia, trabalhei muitos anos como fisioterapeuta e em 96, mais ou menos, 97, eu trabalhava numa clínica na área industrial aqui, região de Contagem, onde a gente está, né? E nessa clínica a gente atendia 70% dos pacientes eram de doentes ocupacionais. E nessa época era um boom da LER, um boom. Então você tinha pacientes que chegavam na clínica que eles raramente chegavam com um diagnóstico. Eles chegavam lá com um pedido de fisioterapia, diagnóstico LER. Esse era o único diagnóstico que a gente tinha. Então, a gente atendia esses pacientes e muitas vezes eles voltavam para a clínica. Eles voltavam na empresa com uma pequena melhora e depois retornavam para a fisioterapia novamente.
Aí, um belo dia, eu não conhecia ergonomia, não sabia nem o que estava acontecendo dentro de um chão de fábrica. Eu nunca tinha colocado um pé num chão de fábrica. Um médico de uma empresa aqui da região me ligou, que a gente atendia muitos pacientes lá, me ligou e falou, olha, dá um pulinho aqui, vê o que você pode fazer pra gente aqui na fábrica. Pensei comigo, o que eu vou fazer lá dentro? O quê? Tomar café? Porque eu não sabia nada. Aí fui lá, ele começou a ter, ele tinha uma noção de ergonomia. Posso falar o nome dele aqui, que eu gosto muito dele. Foi ele que me deu esse degrau para mim começar, sabe? E o doutor Marco Antônio, da antiga Plásticos Miller, gosto muito dele. E ele falou, olha, faça a especialização. Nós começamos engatinhando lá dentro. E não foi com ergonomia. A gente não sabia que a gente estava fazendo ergonomia quando a gente pôs uma pausa na produção. A gente não sabia que a gente estava fazendo ergonomia quando a gente mudava o operador de lugar ou aumentava a possibilidade dele fazer várias tarefas em vez de uma só. A gente já estava fazendo ergonomia. Aí um belo dia ele falou assim, você tem que fazer ergonomia. Eu falei, mas o que é isso, doutor Marco Antônio? Eu nem sei o que é isso. Procura dentro da UFMG um curso de especialização, que lá você vai achar um ótimo curso. Procurei, porque na minha cabeça, ergonomia era da fisioterapia. No máximo da medicina. Porque trabalhava com doença, né? Sim. Só que dentro da UFMG, a ergonomia está dentro da engenharia de produção, que é o lugar da ergonomia. Realmente, o lugar da ergonomia é dentro da engenharia. E lá eu fiz minha especialização e eu mudei como ser humano. O curso mudou a minha visão de mundo, sabe? E aí eu acabei largando a fisioterapia, porque eu me apaixonei. E é tão interessante, né, você tá falando, porque eu também fiz, acabou que a gente se conheceu nessa pós-graduação de ergonomia. E lembrando aqui que como era dinâmico aquele curso e como a gente tinha várias especialidades ali dentro. A gente tinha engenheiro, a gente tinha médico, a gente tinha arquiteto, Isso foi muito rico, né, Adelaide? Muito rico, e como que muitas pessoas, como eu falei com você, poucas eu vi que continuaram na ergonomia, né? Muitas vezes no meio do caminho a gente acaba trocando, porque a ergonomia realmente sempre desafiou muita gente. Principalmente essa briga que a gente teve que comprar dentro das empresas para a gente conseguir um espaço, para a gente conseguir como que implementa isso dessa empresa. Muitas vezes a empresa não tem essa visão, vê a ergonomia como custo. Me conta um pouco, Jaque, do desafio que você encontra dentro das empresas, né? Como que assim, um dos maiores desafios que você, enquanto ergonomista, encontrou ao longo do processo para implementar a ergonomia? Você acha que é sempre pelo viés da medicina, ou seja, as pessoas sempre adoecem e daí eles procuram ergonomia? Ou você acha que não? Que hoje, eu vejo que hoje já mudou um pouco. Mas antigamente, ao longo do processo, você vê que a entrada da ergonomia foi sempre por uma demanda médica ou não? Na sua experiência aqui em Minas, a sua demanda veio por outras atividades, assim, ou por outros viés? Eu acho que no início, lá 20 anos atrás, eu acho que sim, foi pelo viés da medicina. Porque a medicina mostrou, de uma certa forma, que se precisava fazer alguma coisa com aquele volume de doença ocupacional que tinha na década de 90. A década de 90, você sabe disso, foi uma epidemia, principalmente aqui na região industrial de Contagem e Betim. Era uma epidemia. Tiveram empresas aqui que fecharam pelo volume de doentes ocupacionais que se afastaram. Então, no início, eu acho que foi pelo viés da medicina, sim. Eu acho que já mudou muito. Eu acho que a NR17 hoje, essa última atualização dela foi muito boa para a ergonomia. Essa atualização em 2022, né? Ela aproximou a ergonomia da realidade das empresas. A ergonomia estava muito afastada, estava muito teórica. Então, assim, essa última atualização aproximou muito dos gestores. É mais fácil você, claro, não para o gestor, mas para o bom ergonomista, você identificar dentro da NR17 o que você tem que observar lá. Sim. Né? E no início também o pessoal confundia muito ergonomia com
ginástica laboral, né? E hoje eu falo com todas as letras. Ginástica laboral é ginástica laboral. Ergonomia é ergonomia. Se você quer colocar uma pausa, obrigatoriamente, ela não tem que ter ginástica laboral. Ela pode ser uma pausa real. Que a pessoa só sai do seu posto de trabalho e relaxa. Descansa, né? Descansa. Entendeu? Não carrega a pedra enquanto E não fica lá puxando o braço que já tá doendo. Exatamente. Eu não sou contra ginástica laboral de forma nenhuma. Trabalhei só com ginástica laboral muitos anos, muito mesmo. E com a minha experiência de fisioterapeuta, me dava uma visão da doença, como eu tinha na clínica, trabalhando com o doente no chão de fábrica. Sim. Tem um caso até interessante que a menina luxou. Oh, desculpa. Acontece, já que nós estamos aqui no bate-papo, fique tranquila. Uma menina luxou o ombro fazendo ginástica laboral. Ela saiu da... Não, comigo, hein? Eu tô falando sério. Porque foi comigo, não foi com ninguém. Eu tive que tirar ela e levar ela pro hospital. Isso é uma briga que a gente compra muito porque é uma coisa de mercado. Eu falo que a ergonomia ela se perdeu um pouco. A gente está falando aí, né, da nova NR17, da nova redação. E eu estava rindo, que eu estava comentando isso até numa aula que eu estava dando mais cedo, exatamente por conta de que o mercado, ele muda muitas vezes o significado das coisas. Então, por exemplo, fator psicossocial. Tá na moda agora falar de fator psicossocial, porque a NR1 está trazendo os fatores psicossociais. A gente da ergonomia, eu me lembro, há 20 anos atrás, a gente já fazia... Né? A gente já estudava os fatores psicossociais. Eu lembro daquele caso, né? E como a gente está em Minas, claro que a gente vai dar muito exemplo aqui de Minas, a gente tem um caso da UFMG clássico, do porteiro que adoeceu mentalmente, causado por um relógio de ponto. Então é clássico, tá até num livro já, e aí quem tiver interesse aí de aprofundar, tem livros fantásticos que o pessoal da UFMG escreve, muito artigo, muita coisa legal. E eu lembro que, quer dizer, há 20 anos atrás a gente já falava disso. Então, essa questão do mercado trazer fator psicossocial agora e as pessoas acharam que isso é novidade, e aí o pessoal dando curso de fator psicossocial, eu falei, gente, os fatores psicossociais, eles já, né, já eram estudados desde que a gente começou a ergonomia, a gente já falava deles, mas claro que o mercado, então, ele traz isso de tempos em tempos. E como você está falando aí, a mesma coisa foi a ginástica laboral. A ginástica laboral, eu lembro, quantas vezes eu também dei ginástica laboral, fiz muita ginástica laboral em fábrica. Inclusive, acho que a porta de entrada para muitos ergonomistas acaba sendo a ginástica laboral, porque a gente, as pessoas, né, a gente é fisioterapeuta, entende de ergonomia, então ginástica laboral. Então, claro que a gente atua. Sou da mesma linha que você, acho a ginástica laboral fantástica, mas lembrando sempre que ela está muito mais vinculada à saúde, à qualidade de vida, do que propriamente à ergonomia. Se a gente não muda processos, se a gente não muda posto de trabalho, a gente está, né, gastando dinheiro da empresa, vendendo algo que o mercado impõe, que a gente sabe que não é. Mas pegando esse gancho, então, aí, né, do que você falou, né, da questão da atividade, você sentiu muita diferença ou você sente ainda muita resistência quando a gente fala com o pessoal que ergonomia está muito relacionada ao processo? Como que os engenheiros de processo encaram isso? Como que você chega? Porque até hoje, a gente chega em empresa, o cara quer colocar a gente para fazer ginástica laboral para cuidar de mesa e cadeira. E aí, quando a gente vai falar que a ergonomia está lá no processo, que a gente tem que fazer cronoanálise, que a gente quer saber quantas peças são produzidas, que a gente quer falar com o supervisor, quer falar com o engenheiro de processo, eles assustam, eles falam assim, mas isso, o que isso tem a ver com a ergonomia? Você ainda encontra muita resistência ou você acha que essa informação já está bem, como diz, já está bem assimilada pelo pessoal da engenharia? Olha, deixa eu te falar, claro que 100% não tá. Mas hoje eu encontro muito menos resistência. Os bons gestores, os gestores que têm uma boa visão de processo, eles sabem se você não que a ergonomia está diretamente relacionada não só à qualidade de vida daquele trabalhador dele, mas à produtividade, à qualidade do trabalho. A ergonomia tem uma relação íntima com a qualidade, sabe? O pessoal da qualidade já vê isso. E a ergonomia, Adelaide, você já falou isso para mim várias vezes, eu concordo, ela é lenta mesmo. Agora, com certeza deve ter muito engenheiro aí, muito gestor, que ainda acha que ergonomia é tirar e pôr cadeira,
ginástica laboral. Aí, eu pessoalmente não presto serviço para essas pessoas. Graças a Deus. É isso aí, Jaque. Mas, na verdade, eu falo que tudo é um processo, né? A ergonomia também é um processo. Eu sempre brinco que, às vezes, eu acho que a maturidade também, a experiência, a gente já está no mercado há muitos anos, a gente já vivenciou muita coisa. Eu falo que, às vezes, quando a gente chega na empresa, a gente quer mostrar serviço, a gente quer ver a coisa mudar, a gente quer ver acontecer. Ansiedade, né, Adelante? A ansiedade de ver... A gente, às vezes, vê um trabalhador numa condição de trabalho que a gente fala assim, é inadmissível, né? Que até hoje o trabalhador está carregando pedra. Eu cheguei numa fábrica uns dias atrás e o cara tava subindo ladeira com pedra dentro de um carrinho de mão. E aí eu falei, não é possível, né? Que o supervisor permite que o negócio seja dessa forma. E aí a gente, claro, ergonomista, a gente quer mudar o processo, quer entender por que está acontecendo daquela forma, tentar que aquilo não ocorra mais, conversa daqui, conversa dali. Então, assim, claro que a gente quer que isso mude. Mas a gente sabe que realmente é lento, ninguém vai mudar. Eu sempre falo que a gente tem que... Eu lembro que a gente tinha uma professora, a Júlia Abrão, da UNB, gosto demais dela, né? Saudade da Júlia, um beijo para você. A Júlia sempre falava isso, que é muito difícil você mudar a cultura, e eu concordo com ela. Né? Como é que você muda uma cultura de uma empresa? A empresa sempre teve aquilo ali, ela sempre trabalhou daquela forma, e de repente chega alguém, né? Eu brinco, chega a menina, já vem a menina da ergonomia da Pitaco, né? Muitas vezes a gente custa ganhar o espaço dentro da empresa, né? E a confiança. E a gente... a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Quer dizer, você trouxe o exemplo para a gente de uma empresa que você está há 5 anos e de uma empresa que você está há 5 meses. E aí a gente estava falando disso. Como demora esse tempo para a gente aplicar? Cada empresa tem seu tempo, né? Cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem seu tempo. Às vezes a empresa, ela acha que sabe o que é ergonomia, mas ela não tem a menor noção do que vai acontecer ali dentro quando você começa as mudanças, né? Isso. E a cultura, ela não muda de uma hora para outra. Então, como você falou da Júlia, lá da nossa especialização, eu vou falar da Ada, que foi a que me orientou, que foi a pessoa que mudou a minha visão de pôr o pé no chão de fábrica e expandir esse horizonte da ergonomia. Ela mudou para mim. Para mim, é uma das melhores ergonomistas do mundo. Do mundo. Tá? Até hoje, inclusive, o que não utiliza, né, artigo da Ada como referência. Então, eu gosto muito de falar que a gente... E é mineira, né, gente? É mineira. Gente. Então, eu falo muito que Minas Gerais produz muita coisa boa. A gente, como eu falei, né, na chamada aí, a gente não tem não só pão de queijo e queijo, né, pessoal? A gente produz muita coisa de qualidade e realmente a Ada, como você falou, até hoje, né, a França, que é um dos berços da ergonomia da atividade, que é o berço da ergonomia da atividade, utiliza os artigos dela como referência, né? Voltando à Ada, ela tinha uma frase, e que isso me bate muito quando eu fico ansiosa demais para mudar as coisas. Você não é ergodeus. Você tem um limite. A empresa tem um limite dela e você tem o seu. Exatamente. Você tem que respeitar isso. Você não é ergodeus. Outra coisa importantíssima. Você não muda a cultura de uma hora para outra. Você não muda. Quando você faz um curso de ergonomia, às vezes você quer sair dali mudando as coisas e não vai acontecer isso. Não vai. E ergonomia depende muito de experiência. O que eu sou hoje, eu não era quando eu terminei meu curso, lá em 2005. A gente não era, né, Adelaide? Com certeza. Assim, a minha experiência hoje me faz ter muito mais calma e eu tenho muito... Ai, desculpa, gente, estou batendo aqui. Muito mais ferramentas para poder convencer que tem que haver mudança. Já que uma coisa que os alunos sempre perguntam, o mercado adora vender, e a gente percebe muito, as receitas de bolo. Você acha que você sempre segue a receita de bolo ou cada empresa você tem que modificar a sua forma de trabalhar? Ou tem alguma coisa que você fala assim, não, isso eu sempre aproveito, essa linha assim eu sempre gosto de seguir? Ou não? Realmente não tem jeito. Você chega numa empresa do zero e começa tudo do zero? Não. Ou na sua experiência, expertise de consultoria, alguma coisa ali você fala, não, mas isso pelo menos eu sempre faço. Tem coisas que eu sempre faço. Mas a gente tenta adaptar
para cada empresa, né? E outra coisa, o que ela precisa, né? Cada empresa tem sua demanda. É um segmento diferente, né? Então, assim, você tem um segmento automotivo, que é diferente do metalúrgico, que é diferente da siderurgia, que é diferente da mineração. Eu acho que as NRs, elas ajudam demais a gente. Isso é um guia para a gente, as NRs. Mas eu não consigo mudar a partir do zero, não. Senão, você está jogando toda a sua experiência que você teve lá nas outras fora, né? Sim. Então, Mas assim, existe alguma receita de bolo que você fala assim, ó, eu sempre aplico um questionário, sei lá, nórdico, ou eu sempre gosto de aplicar a ferramenta X, ou não, olha, eu vou ser assim, muito sincera com você. E você sabe disso, que você bebeu da mesma água que eu, né? Eu tenho um pouco de preguiça de ferramenta quantitativa. Mas eu sei que numa análise, muitas vezes eu tenho que aplicar. Mas ela é um fator. Eu não posso usar só uma ferramenta para falar que aquele posto está com um risco intolerável. Eu não posso. Existem outros fatores que você tem que olhar. É aquela coisa que a gente aprendeu bem, né? É você contextualizar a atividade. Isso é muito importante. E olha, pouca gente sabe contextualizar a atividade. Ontem, por exemplo, eu achei interessante. Numa das empresas que eu presto serviço, eu participei de uma análise de risco. E todas as vezes que tem problemas, não só de acidente, mas problemas relacionados principalmente a dores, que levam a pessoa para o hospital, alguma coisa desse tipo, a segurança me aciona para a gente trabalhar junto. Isso é muito legal. Eu gosto de trabalhar em equipe. A pessoa teve um problema numa área, que a causa do problema era fora daquela área. Então, você tem que contextualizar a situação e conversar com o operador. O operador te guia. Ele te guia na sua busca. A gente está sempre desfazendo os nozinhos, né, Adelaide? Você tem um nó, você desfaz, você vai lá no outro, papá. Tem coisas óbvias, né? Tem Sim. coisas que você bate o olho e fala assim, isso tem que mudar. Isso é para ontem, tem que mudar, isso é grave. Mas tem coisas que a coisa está tão emaranhada ali, tem tanta insatisfação, né? Já que você está falando aí de escutar o trabalhador, é interessante porque eu comecei um pouco antes, né? Eu acho que a pós da UFMG com certeza foi um divisor de águas, né? A gente foi a primeira turma da UFMG, então eles mesmos gostam de frisar isso, quanto também a pós mudou depois da primeira turma, porque a nossa turma realmente era uma turma polêmica, até por ter tanta gente, né, de áreas diferentes. Isso, E a gente acabou desafiando também muito isso, mas eu já tinha uma formação bem antes, né, da pós. Eu já trabalhava com ergonomia, já atuava no mercado e também para mim foi um divisor de águas. E um dos maiores divisores de águas, né, que a gente aprendeu foi exatamente o escutar o trabalhador. E aí é tão interessante porque quando saiu a nova redação da NR17, ela coloca na redação que ou diz, tem que estar escrito na lei que é preciso escutar o trabalhador. Isso aí. Então, ou seja, a gente já estudava isso, a gente já sabe que não tem como fazer ergonomia sem escutar o trabalhador. E a gente coloca isso, então, dentro de uma norma para poder não esquecer disso. Você utiliza alguma estratégia para... Eu falo que, às vezes, hoje, para mim, um dos maiores riscos ergonômicos que a gente tem dentro da empresa é comunicação. E eu brinco muito com isso, que eu falo com o mineiro come quieto. Eu já trabalhei em vários lugares no Brasil, já trabalhei em outros estados, já trabalhei, inclusive, em outras regiões do Brasil. E eu percebo, tem uma frase que eu gosto muito aqui em Minas, que o pessoal da área comercial fala, que quem vende em Minas vende em qualquer lugar do mundo. Porque o mineiro ele é muito desconfiado, ele tem essa característica de estar sempre assim. Mas eu percebo também que em outros locais a gente tem um trabalhador mais tímido, aquele trabalhador que não gosta de falar, ele não quer se expor, ele tem medo de quando o ergonomista pergunta muita coisa. E o ergonomista, para conseguir, então, realmente fazer um trabalho de qualidade, ele precisa perguntar. Eu lembro que uma vez um ergonomista falou comigo assim, mas você só conversa com o trabalhador?
eu pensei assim, né? A conversa é tudo, porque é dali que você vai tirar todas as informações para E você te realmente. guia, né, Adelaide? O que vai te guiar Exatamente. para ir por um caminho, vai te guiar até para usar uma ferramenta Exatamente. quantitativa. Você pode usar, não tem problema nenhum, né? Agora, você falou bem, teve que vir uma lei para colocar a fala do trabalhador dentro da sua análise. Então, assim, não sei se você ia perguntar isso, mas eu vou falar. Eu uso muito o... No, trabalhei muitos anos na automotiva, né? E a automotiva tinha um sistema, que era o WCM, hoje está sendo menos usado, mas as ferramentas do WCM, eles são muito importantes, são do Lean, né? Que é o PDCA. Então, você mostra o antes e o depois. O PDCA não exclui a análise, mas ele é uma ferramenta que faz de gestão, né? Uma ferramenta de gestão, tanto o PDCA como o Kaizen, que ajuda você a transmitir o problema ergonômico na linguagem do gestor, na linguagem da engenharia. E tem o antes e o depois, e ali eu tento colocar a fala desse operador. Tá? Às vezes nem precisa, né? Porque o risco é tão absurdo que... Exatamente. Agora, você falou outra coisa importante. Comunicação. A comunicação do operador, do trabalhador, com o seu gestor. Isso, para mim, é um risco ergonômico. É o que você falou. Porque essa falta de comunicação, um não escuta e o outro deixa de falar. Acabou. Acabou. Ou seja, você está perdendo o seu trabalhador, você está perdendo o seu operador para o absenteísmo, para o presenteísmo, que é o cara que fica ali rodando na máquina de cafezinho, burla o processo, burla né, o processo, Quantas dá vezes, problema de qualidade. Quantas vezes a gente vê que o trabalhador burla o processo e a gente culpabiliza e, na verdade, o problema está em outro setor, outra viés, área, outro área. viés. Ou seja, Exatamente. um não ouve e o outro não fala. Exatamente. Né? E aí, muitas das vezes, eu cheguei numa linha ou num chão, eu trabalho muito em chão de fábrica, e você pergunta as coisas pro operador, ele já desistiu até de falar para mim. Ele já não fala nem nada para mim mais. Porque ele sabe que não vai dar em nada. Porque nunca deu em nada para ele. Então, assim, os gestores que acham que é só produção e que não sabem ouvir o operador, ele está perdendo uma chance absurda de melhorar a produção dele, como um todo. É absurdo isso. E tem muita gente nova no mercado aí que faz isso. São novos, embotados e só sabe ver produção. E a gente sabe que para uma produção, que não adianta ter uma produção com uma qualidade ruim, nem uma produção que adoece as pessoas, até porque cada vez mais a coisa está apertando, né? E as empresas estão, tem empresa aí que o FAP está estourado. Isso aí. Então é importante a gente fazer. Mas o que eu estava falando do mineiro é, você percebe, dentro da área, para conversar com esse trabalhador, quando ele tem muita resistência, você tem alguma estratégia que você usa para poder conversar com esse trabalhador? E por que eu estou te falando isso? Porque o nosso podcast aqui, a ideia nossa, eu falo que a gente sempre teve muita teoria em ergonomia. A gente tem muita gente que produz teoria. Nós estudamos também na universidade, a gente está dentro de uma universidade estudando e a gente percebe que muitas vezes eu brinco, né? Eu falo que a teoria ela é importantíssima. Mas o que seria também se não tivesse a prática? O que adianta ter a teoria se a gente não colocar em prática? E eu lembro de uma vez eu estar numa... Eu não lembro em qual local que eu estava, mas eu estava com algumas colegas, né, que elas estavam fazendo doutorado e chegou então uma aluna de mestrado e ela chegou com uma angústia, perguntando que já tinha quase um mês que ela estava na empresa e ela não conseguia conversar com os trabalhadores, que os trabalhadores não conversavam com ela. Então, a gente percebe também, assim, a ideia nossa do podcast aqui também é poder trazer muito dessa prática para ajudar o pessoal aí que está entrando, para ajudar o pessoal também muito da teoria, como que na prática a gente faz. Né? Claro que isso é um pouco natural, a gente, né, tem gente que fala demais, a gente brinca e tudo, mas você usa alguma estratégia para trazer esse trabalhador que não fala, para trazer esse trabalhador que tem resistência com você? Como que você aplica isso na sua prática, no seu dia a dia? Dá aí uma dica para esse pessoal. Olha, Adelaide,
Eu acho que a primeira dica é ter paciência. E estar ali do lado dele um certo tempo, até ele ver que você tá ali para entender o que ele faz. E aí você vai tirando dele aos poucos as suas questões, entendeu? Olha, você faz isso porque... Agora, você chegar num posto de trabalho, acompanhar uma atividade e, de cara, achar que o trabalhador vai falar tudo para você, ele não vai falar. Primeiro ele vai achar até que você é do Ministério do Trabalho, aí que ele não vai falar é nada. Tudo. Como eles confundem a gente, às vezes. Muito. Ah, você é do Ministério do Trabalho? Então, assim... Lá vem a moça da auditoria, fica quieto. Você é auditora? Não sei o quê, entendeu? Então, assim, tem que ter paciência. Não pode chegar lá de salto alto também, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tô falando salto alto de você vai de botina de segurança. Mas, assim, com o nariz em pé. Outra coisa importante que eu aprendi na especialização. Quando você pergunta alguma coisa, você tem que deixar ele falar. E não cortar a fala dele. Porque muitas das vezes, na nossa ansiedade, do tempo, né, de ter que fazer, você vai... Ah, mas você faz isso por causa disso? Não. Ah, você faz isso para pular. Ah, e aí, você põe aonde? E não julgar, né, Jaque? Não julgar. Como a gente julga o trabalhador. Nossa Senhora. Como a gente não julga. Julgar. Eu falo que uma das coisas que eu tenho... Eu aprendi ao longo, né, da minha carreira... E que eu sempre falo é não julgue. Porque todo trabalho, ele é um trabalho. E como que o trabalhador executa esse trabalho, como ele faz esse trabalho, né? Como que a gente pode notar ali, por que ele fez daquele jeito. Eu gosto muito, eu lembro muito, você estava falando da Ada, eu nunca esqueço o exemplo que a Ada dava, né, na mineração, quando o trabalhador, ele tirava a luva para poder pegar um pouco da areia, e aí ele voltava correndo com a luva, né, com a mão para dentro da luva, para o pessoal da segurança não ver. E claro que o ergonomista ficou muito tempo na área, ela acabou percebendo isso, e ela foi perguntar o porquê, e aquilo ali estava muito relacionado à qualidade do processo. Então o pessoal da segurança nem sabia, mas o processo só dava certo exatamente porque ele fazia esse desvio, né, cometia esse desvio. Mas, como ninguém nunca tinha visto, ele também nunca tinha falado, como é que ia resolver, né? Então, a partir do momento que se proibiu, o processo começou a desandar. E, claro, que a empresa tem que arrumar outra alternativa para poder o processo não dar certo. Porque o processo não deu certo. Mas é interessante, né? A gente não julgar o trabalhador. Isso também, tanto dentro da análise nossa, Sim. né? Como da análise de um acidente. Né? Assim, eu vejo muitas análises de acidente... Culpabilizar, assim, ainda trabalhando com a culpa, culpabilizar o operador. Não buscar a raiz lá atrás. E como a gente teve essa formação dentro da nossa especialização de análise de acidente, né? Não é fácil fazer, né, Adelaide? Sim. Como também não é fácil fazer análise de ergonomia. Então, assim, é muito fácil você ver o cara em pé. Não, tem que pôr cadeira. Acabou. Chega lá e põe cadeira. Resolvi o problema. Eu fiz uma análise uma vez numa fábrica desses biscoitinhos, sabe? De pacotinho. Uma fábrica pequena, sabe? E a ergonomista que tinha feito a análise antes, ela tinha colocado cadeira na linha. Só que ninguém usava cadeira. Ninguém. Aí eu cheguei e falei, por que você não está usando a cadeira? Mas a cadeira, se eu sentar, eu não consigo alcançar o biscoitinho. Ou eu trabalho ou eu sento. Então, assim, mas esse exemplo da Ada, eu lembro dele, muito legal. Muito legal. A gente tivemos bons professores, né? Aí eu brinco, falo assim, a gente tem que aprender, né, com eles aí e tentar aplicar para que a gente possa melhorar, né, as condições. A gente ainda tem muita condição. Muita. Não sei se a gente usa esse termo, anti-ergonômica, né, que a gente fala. O risco, né? Ainda tem do risco, tem muito risco ergonômico, básico, inclusive, né, que a gente fala assim, meu Deus, mas como que ninguém viu isso? Como ninguém reparou isso? E a gente brinca que aqui em Minas, né, que santo de casa não faz milagre. E os riscos estão mudando, né, Adelaide? Sim. De físico para psicossocial e assim vai. E como disseram lá atrás, o alerta está se transformando em outra doença agora.
A tecnologia também, né, já que ela vem mudando muito. Eu lembro quando a gente fazia análise ergonômica, eu ia para o campo com filmadora, com máquina que a gente levava disquete. Hoje eu vou só com o celular e a gente consegue fazer tudo. Então facilitou muito em relação à nossa análise aí. Já que, falando um pouco, já que a gente está falando tanto, né, da ergonomia em relação aí à questão de Minas, com o mineiro, como que ele trabalha e tudo, eu gostaria de perguntar para você se você percebe que a gente, na verdade, a gente vê uma grande diferença quando a gente é ergonomista da fábrica, né, onde a gente já trabalha na fábrica, onde todo mundo conhece a gente, e quando a gente é consultor, que a gente vai lá, dá uma consultoria e vai embora. Como mineira, né, trabalhando com o pessoal aqui de Minas, você tem dificuldade quando o gestor é de outro estado? E se sim, o que seria assim? O que você percebe? Ou não, a gente consegue trabalhar da mesma forma? Ou você acha que não, que às vezes, dependendo de onde que o gestor a gente tem um pouco mais de dificuldade de falar? Como é que você vê isso aí? Você fala do gestor que está Na dentro... produção, no Na processo, produção, no isso, processo, no né? processo. Não, eu não vejo, não. Eu acho que depende muito mais da empresa do que do gestor. As empresas que têm, que realmente querem fazer mudanças para o melhor do seu operador, elas têm que ter um controle sobre os seus gestores, né? Sim. Senão vira um carnaval, né? Cada gestor faz o que quer na sua linha. Mas você percebe a forma de trabalhar diferente? Você pegar, por exemplo, um gestor que ele é um paulista, aí ele tem um hábito diferente, porque a gente sabe que o operacional muitas vezes é daqui de Minas. Você percebe Não, que dá muita percebo. diferença ou a gente consegue... Eu consigo trabalhar com ele, com todos. Mas assim, mas que tem diferença tem, porque são culturas um pouco diferentes de cada estado, né? Sim. O mineiro ele é mais tranquilão, o paulista às vezes cobra mais, e por aí vai. E aí a gente tenta... A gente tenta se adaptar, né? Já que é isso aí, na verdade a ideia nossa, né, sempre tá trazendo esse bate-papo, trazendo aí um pouco da experiência, né, que eu falo que a gente fala tanto da teoria, a teoria a gente tem livro e tudo, mas quando a gente vai para a prática, o quão difícil é aplicar essa teoria na prática. Muito difícil. Quantas vezes a gente tem que modificar, aí a gente aprendeu no livro uma coisa, quando você vai aplicar, aquilo não funciona, e eu vejo muito isso, a gente estava falando de ferramentas, eu tive uma experiência há uns 2, 3 anos atrás, onde a gente pegou uma ferramenta e a gente aplicou essa ferramenta e o resultado da ferramenta não batia com a prática de jeito nenhum. E aí a gente foi atrás para estudar de onde que essa ferramenta tinha surgido, quem que escreveu essa ferramenta, quem que inventou. Então, por isso que é tão importante a gente realmente trazer isso, mostrar, né, que na prática a gente precisa realmente... às vezes se frustra, né? Porque a gente faz um trabalho excelente, a empresa olha aquilo ali e fala assim, põe na gaveta e faz parte também, né, do processo da ergonomia, faz parte desse crescimento. Mas a gente vai, como diz, aqui é só mesmo um bate-papo, a gente trabalhar um pouquinho sobre ergonomia, trazer essa visão para quem também está começando, trocar experiência com quem já está no mercado. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí, resumir um pouquinho, assim, do que você acha ainda que a gente precisa evoluir em ergonomia, o que você acha que a gente ainda pode melhorar e buscar e fazer essa interação aí entre ergonomia, entre empresa, entre engenharia, ou seja, todos os universos que a gente trabalha de ergonomia, o que você vê que ainda falta? O que a gente poderia trabalhar melhor dentro da ergonomia? Olha, primeiro, eu acho que a ergonomia ela tem que inserir mais dentro da engenharia. Os engenheiros não podem sair de uma faculdade achando que a ergonomia é pôr e tirar a cadeira. Que a menina da ergonomia vai entrar na linha quando eles permitirem ou quando eles quiserem para falar alguma coisa e tudo que ela falar ou escrever encaixotar. Isso é básico, tá? Por quê? Porque a medicina, ela não consegue isso. Quem consegue mudar são os engenheiros. A medicina tem um papel importante no sentido de mostrar o que está se perdendo em qualidade de vida e doentes ali. Mas a engenharia, ela tem um papel importantíssimo. Agora, não cabe, em 2025, as faculdades
formar engenheiros que não têm a noção clara e básica de como a ergonomia melhora o processo, melhora a qualidade e melhora o ambiente de trabalho. Você está falando, é tão interessante que ontem eu fui fazer um orçamento na minha casa para fazer os móveis lá do quarto do meu menino. E aí o cara pegou o projeto da arquiteta e ele falou comigo assim: não, mas essa bancada vai ficar aqui. Quando eu olhei a bancada, eu falei assim: mas essa bancada tá com uma quina viva. Eu não posso ter uma quina viva desse tamanho no quarto e tudo. Aí ele falou assim: não, se a senhora quiser, a gente pode arredondar. Aí eu virei para ele e falei assim: olha só, existe já na legislação, já está protocolado, todo mundo dá, né? A gente já sabe que quina viva não se deve ter, é proibido. Então, assim, eu queria até te falar, te dar uma dica. Ele, não, eu gosto muito de aprender. Eu falei, não, então fica a dica que em casa eu tenho até autorização para escolher tequina viva, porque a casa é minha, eu posso colocar dentro da casa que eu puder. Mas quando você for fazer mesa de escritório, quando você for vender lá na sua empresa as mesas de escritório, dá essa dica pro pessoal. Fala assim, olha, por que você já não faz a borda arredondada? Porque já tem, né, até legalmente, já é exigido que a borda seja arredondada. Ou seja, você está falando em 2025, nós estamos falando do fornecedor, onde ele ainda, né, tem essa dificuldade, ou seja, também da arquitetura que ainda continua projetando quina viva. É algo tão simples, tão básico, mas que até hoje a gente chega nas empresas. E aí eu estou falando de uma empresa que eu peguei um dia desse. Eu fui visitar uma empresa, quando eu entrei, que empresa, o administrativo da empresa é lindíssimo. As cores maravilhosas, cada cor uma mais linda que a outra. E aí eu fiquei encantada, né? E aí, só que quando eu passo a mão na mesa, todas as mesas com quinas, todas. E algumas ainda com vidro, assim, né? Bastante vidro e tal. E aí eu, nossa, que lindo, que legal, mas a gente vai precisar fazer algumas modificações. Não, porque a esposa do dono da empresa é arquiteta e foi ela que projetou tudo. Você não pode mexer em nada aqui. E aí eu pensei, né? Como é que a gente faz? E talvez. Você gera, tá errado, tá aqui o documento. Vocês pegam o documento, fazem o que vocês quiserem com ele e mantém a esposa lá de arquiteto. E aí a gente brinca, né? A gente falando assim, como que até hoje, às vezes, a informação, a gente fala tanto de informação, tanto que a informação tem que ter, mas como que as áreas ainda não conversam, né? Quer dizer, a gente conversa pouco. Adelaide, acessibilidade. Como que ainda hoje, falando tanto em acessibilidade, tem locais, empresas, que é impossível. Tô falando um cadeirante, não. Tô falando um cara de muleta. Ele não consegue entrar. Eu tava rindo que esses dias eu tava em São Paulo com uma sobrinha minha e a gente tava andando na região, uma das regiões mais nobres de São Paulo. Eu não tô falando de qualquer região, eu não tô falando de qualquer cidade, eu não tô falando de qualquer região. Eu tô falando de um dos bairros mais chiques de São Paulo e da cidade que, né, subentende-se que é a cidade, né, mais evoluída, como diz assim, no sentido, né, de questão, que São Paulo, que a gente fala que é o berço de tudo. E ela com carrinho de bebê, então ela falou comigo, ela falou assim, agora que eu tenho bebê, que eu tô percebendo o quão difícil é andar com carrinho de bebê pelas ruas. Eu falei, você imagina... Aí ela falou, imagina um cadeirante. Então, a gente, como diz, a gente... né? Esse papo aí já que vai ficar para outro dia. Acessibilidade é outro. É outro assunto. Como diz, nós temos muita coisa para conversar, mas nós já estamos chegando aí ao final do nosso podcast. Eu queria te agradecer imensamente. Você é uma querida. A gente tem aí muita figurinha para trocar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. Dê aí umas boas-vindas, né? O que você achou dessa ideia da gente trazer, então, a ergonomia das Gerais? Eu acho que tem muito assunto legal para trazer, muita gente boa para vir aqui. E acho que tem que continuar, gente. Tem que continuar. Adelaide convidando outras pessoas. Eu posso voltar quando você quiser. E eu vou deixar uma dicasinha para os ergonomistas que estão aí caindo no mercado ou que vão fazer um curso, né, especialização. Procure um curso bom. Não façam um cursinho de fim de semana ou de 15 dias, porque vocês não vão conseguir atuar. E isso é ruim para a ergonomia, sabe? É ruim porque quando você tentar fazer alguma coisa e não conseguir atuar, isso depõe contra a ergonomia. Isso é muito importante, gente.
Cursos que tenham bons professores e que te dê uma base boa. Lembrando que ergonomia não é só biomecânica, gente. Em qual momento aqui nós falamos biomecânica? Não falamos. Assim, é importante a biomecânica, sim, mas ela está inserida dentro daquela atividade. Existem outros fatores que você tem que observar ali, tá? É isso. E lembrando que o trabalhador, né, eu sempre brinco que ele tem que entrar saudável, ele tem que sair saudável, porque ele é pai de alguém, ele é mãe de alguém, né, ele é filho de alguém. Então, eu sempre falo que a nossa responsabilidade é muito grande. Eu falo isso com os meus alunos, eu falo, gente, a vida das pessoas estão nas suas mãos. Se vocês errarem, vocês podem lesionar um trabalhador que amanhã ou depois ele pode deixar de levar o sustento para casa por um erro que a gente cometeu. Então, antes de dormir, pense no que vocês estão fazendo. Jaque, muito obrigada, viu? Obrigada aí por tudo. Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje, de Ergonomia nas Gerais. Não se esqueça de se inscrever no canal, tragam novidades pra gente, comentem lá, tirem dúvidas, o que vocês quiserem também aí, dar dicas pra gente, de pessoas que vocês gostariam de ver aqui. Nós estamos aqui para ajudar, né, para tentar compartilhar com vocês um pouquinho da boa ergonomia. A gente também faz muita coisa boa aqui em Minas Gerais. Um grande abraço, fiquem com Deus e estamos aí. Tchau, tchau. Tchau, Jaque, obrigada. Tchau, obrigada, Débora.